E Ribeirão está no ranking das cidades com mais registros de roubos e também furtos justamente de celulares. Por dia, 7 aparelhos são levados por criminosos. Esses números têm preocupado a Polícia Militar. No centro de Ribeirão Preto, a mulher se distrai usando o celular enquanto caminha pelo calçadão. Ela corre o risco de ter o aparelho levado sem perceber. Ainda na rua, uma outra guarda o telefone no bolso de trás da calça. Para a Polícia Militar, o desfile de celulares nas mãos dos pedestres facilita a ação dos criminosos. O celular ele agrega um valor alto, né? Muitos celulares têm um valor alto de mercado. Então a gente busca orientar a população ao quê? Quando portar esse celular, protegê-lo. Então, não evitar colocar no bolso de trás, mantê-lo sob sua guarda, né? No local de aglomeração, procurar manter no local seguro. E quando for utilizar o celular, for interagir na sua rede social, procurar um local seguro para fazer isso, né? Isso vai dificultar a ação do marginal a pessoa lá, o marginal, que tem o intuito de praticar o furto ou o roubo do mesmo. Por dia são registrados, em média, 7 roubos ou furtos de celulares em Ribeirão Preto. Em setembro, foram 227 ocorrências. Números que colocaram a cidade entre os 10 municípios que mais registram esse tipo de crime. O levantamento foi feito pelo Departamento de Pesquisas em Economia do Crime, da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a AFECAP. A capital São Paulo está no topo da lista, com quase 14 mil aparelhos levados pelos bandidos em um mês. O número de roubos é impressionante em termos de quantidade, né? Em termos de milhares, né? Ela é preocupante, mas e mais do que isso, porque nós começamos um período em que cresce, por fatores sazonais, o roubo de celulares. Ou seja, agora nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o pico, inclusive, é em fevereiro, março. A gente tem analisados todos os anos, cresce muito o roubo nesse período. Então, a atenção maior nesse período ajuda bastante, né? Porque esse período cresce normalmente. A pesquisa é feita com base nos boletins de ocorrência, divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Mas os números apresentados podem ser bem maiores. A questão da subnotificação em relação a crimes de celular, ela é grande, não é só no Brasil, né? São estatísticas aí mundiais, que a cada 10 celulares roubados, vamos dizer que 1 ou 2 são registrados, né? Isso eram estatísticas antigas, eu não sei se não tem nenhum estudo novo que atualize isso, né? A gente estaria dizendo de cada 10 celulares, pelo menos só 2 são registrados o roubo. Esse especialista em segurança reforça as dicas de prevenção para inibir o roubo de celulares. Com cuidados básicos, é possível evitar furtos, como não mexer no aparelho em locais perigosos ou com grande circulação de pessoas. As pessoas também têm que ficar atentas ao momento que está guardando o celular no veículo. Nunca deixar ele exposto. Uma vez que ele está exposto no veículo, atrai a atenção do ladrão para fazer o furto. Tá? A seguinte situação também é o uso do celular, né, em ambientes de locomoção pública. Então, falando de circulação pública, ônibus, metrô, tem que ficar atento, porque ali também é um número alto de pessoas que pode fazer o roubo. Então, no uso do celular ali, ficar atento, escolher um local mais adequado para atender o telefone, entrar numa loja comercial para fazer o atendimento desse telefone e assim prevenir o furto do roubo de celular. É importante também guardar os detalhes do aparelho, como o fabricante, modelo, código de desbloqueio e o número do e-mail. Algumas operadoras são capazes de desativar o aparelho através desse dado. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no canal digital da Clube o delegado Mário Palumbo. Doutor Palumbo, as ondas de furto e roubo, a gente percebe que elas vão, aí para um pouco, volta de novo e aí vai mudando também o que os bandidos preferem. Mas o celular definitivamente continua no radar da criminalidade, né? Para o senhor, uma ótima tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. É exatamente isso, né? Isso comprova a falência do sistema público de segurança aqui no estado de São Paulo. Os bandidos sabem do déficit, inclusive eles sabem que falta mais de 15 mil policiais civis no estado de São Paulo. Então, é lógico que a tendência é sempre aumentar. Tem que levar em consideração também que muitas dessas vítimas sequer fazem boletim de ocorrência. Elas são furtadas ou roubadas e não vão para a delegacia ou mesmo não ligam nem o 90. Então, esses índices devem ser muito maior do que essas estatísticas. Até setembro deste ano, 23 mil aparelhos foram roubados e furtados.
10 mil foram roubados, que é o crime que tem uma certa violência. A pessoa é ameaçada ou com arma de fogo ou com alguma agressão. Então, é muito grave isso. Se formos aí em Ribeirão Preto, para quem conhece bem a região, no 1º Distrito Policial, na área central, falta policiais. Colocaram uma placa DEIC ali, mas não mandaram um policial a mais. Então, a gente vê muito marketing e pouca ação de efetividade no combate ao crime. Temos que lembrar agora que no final do ano, mais de 37 mil presos irão sair pela porta da frente dos presídios, na saidinha de final de ano. Eles vão ficar mais de uma semana nas ruas. E muitos deles saem com dívidas. E o celular é muitas vezes um objeto caro, fácil de ser revendido, ele é facilmente receptado e aí o bandido consegue angariar um dinheiro muito rapidamente. E lembrando que vítima não tem culpa. A culpa é do Estado, que é ineficiente para oferecer segurança para o cidadão de bem. Bem, muitos furtos e roubos a gente sabe que acontece justamente para manter o vício daquela pessoa, usuário de drogas, enfim. Dá para dizer que esses casos de roubos e furtos de celulares, eles se enquadram exatamente nesse contexto? Olha, tem celular caríssimos, que custam mais de 10 mil reais. Então, a gente não pode só colocar a culpa disso em viciados. Lógico que tem aquele viciado que pega o celular para trocar numa biqueira por drogas. Isso existe sim, a gente não pode negar essa realidade. Mas existe quadrilhas especializadas, inclusive mandando aparelhos para fora do país, revendendo em outros países. Eles estão tão sofisticados que eles conseguem até trocar o número do e-mail. O que é o e-mail? É como se fosse a placa, um chassi de um veículo. Então, quadrilhas especializadas, eles acabam angariando esses meninos mais novos, né, esses bandidos mais novos para roubar. Eles usam muito bicicleta para fazer esse tipo de assalto, ou motocicleta, para eles pegam um certo número de aparelhos, depois revendem. E alguns comerciantes inescrupulosos estão trocando o número de e-mail e revendendo como se fossem aparelhos novos, e aonde não há registro nenhum de crime de roubo e furto. Por isso é muito importante, a gente sempre frisa isso, a vítima faça o boletim de ocorrência, ligue 190 e tenha esse número de e-mail guardado em algum lugar. Ele é como se fosse a placa de identificação, como se fosse a placa de um carro, o chassi de um carro. Só através deste número é que o policial consegue identificar se é um aparelho roubado ou furtado. Caso contrário, o policial aborda, não consta nada, ele é obrigado a liberar o indivíduo com esse aparelho. Doutor, o senhor já deixou bem claro, na opinião do senhor, que o baixo efetivo da polícia contribui para que esses crimes continuem acontecendo. O que precisa mais mudar, então? É a própria lei? É pegar firme com o receptador? O que precisa mudar? Rapidamente, por gentileza. Olha, a pena de receptação ela é ridícula, ela não chega a 1 a 4 anos, ela é ridícula. Então, esses indivíduos não ficam presos, eles saem inevitavelmente na audiência de custódia. Então, é mudança de lei, isso depende de Brasília, nossos deputados e senadores, e mais polícia na rua e mais polícia investigando, no caso, a Polícia Civil. Doutor Mário Palumbo, delegado de polícia, muitíssimo obrigado mais uma vez, doutor Palumbo, pela sua presença, sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde, grande abraço, até mais.